universidades e institutos privados de pesquisa e que vem respaldando os resultados que o produtor no campo já nos dizia que eram diferenciados e fantásticos. A sustentabilidade desse crescimento, que tu me perguntas muito oportunamente, está baseado em atender aquilo que o produtor quer e levando para ele algo nesse caminho com diferenciação e com novas tecnologias sempre. A gente pode dizer hoje que se questiona muito que a agricultura brasileira é exportadora de commodities, mas quando a gente imagina um saco de semente que pode ser transformado em toneladas de alimentos, isso acaba agregando um valor fantástico. Este é o papel da Dimicron, quer dizer, tornar essas sementes produtos agregados na colheita. Perfeitamente. Nós poderíamos até dividir em dois segmentos, é muito oportuna a sua pergunta. Uma parte do trabalho é cuidar com maior carinho com a planta gestante. Eu costumo fazer um paralelo entre um animal ou uma mulher grávida e aquela planta da qual nós queremos tirar a semente. Essa tem que ser cuidada da melhor forma possível, porque aquele resultado de colheita dessa planta mãe vai significar muitos hectares a partir de uma pequena área. Então, para essa, no programa Construindo Plantas, nós preconizamos que se dedique o melhor cuidado possível para que essa semente possa refletir numa melhor lavoura na próxima safra. Porque é um efeito multiplicador. Com poucos hectares onde eu cuidei para produzir uma semente da melhor qualidade possível, eu vou extrapolar isso para 10, 15, 20, para 100 hectares, dependendo da cultura com a qual eu estiver produzindo semente. E um segundo segmento é da lavoura comercial. Para essa, mesmo que seja uma exportadora de commodity, mas que mesmo assim é a grande alavanca da balança comercial brasileira, nós queremos que o produtor tenha um retorno máximo daquele investimento, otimizando cada etapa do processo produtivo, desde a melhoria da qualidade nutricional da semente com a qual ele vai iniciar a próxima lavoura, até cuidarmos do desenvolvimento dessa planta, resultando numa produção melhor e de melhor qualidade. E é isso que a gente tem conseguido. Há quantos anos essa tecnologia vem se intensificando no Brasil? Em termos de adubações, foliares ou em termos do nosso trabalho? De maneira geral, em termos do trabalho de vocês. Em termos do nosso trabalho, completamos esse ano 25 anos de mercado na planta industrial do Rio Grande do Sul, 5 anos no Centro-Oeste com uma fábrica em Cuiabá, e o programa Construindo Plantas, que é esse refinamento dos cuidados com a planta, tem a partir dessa safra agora completamos 5 anos de implantação dele, e com contínuas melhorias e crescimento, porque temos aprendido também que na agricultura nada é estático, ao contrário, é muito dinâmico, e se a gente não estiver atento a essas transformações, tanto de tecnologia, quanto de novas cultivares, como da própria expectativa do produtor, a gente terá parado no tempo. Perfeito. Flávio Haas da Dimicron, 1 minutinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Fique aí. Estamos de volta com o segundo bloco do Agribusiness Entrevistas. Nosso convidado de hoje é o senhor Flávio Haas, ele é responsável pela área de desenvolvimento da Dimicron. Senhor Flávio, qual é o volume de investimento da Dimicron para os próximos anos? Boa pergunta. O investimento imediato agora é de quase 2 milhões de reais numa nova planta industrial em Cruz Alta, para dar suporte a essa alegria do crescimento pela aceitação que o programa Construindo Plantas tem encontrado. E fora isso, melhorias permanentes, que eu não saberia quantificar, mas em sistemas, em otimização de embalagens, desenvolvimento de novos produtos, enfim, na continuidade desse trabalho de inovação e de estar ao lado do produtor. Paralelo a isso, temos os cursos de validações com instituições oficiais ou mesmo privadas, e todos esses trabalhos de pesquisa, de validação de processos, de produtos, de doses, de épocas de aplicação,
tem um custo significativo e que impacta o nosso negócio, mas não abrimos mãos deles em função do retorno que nos dá em credibilidade e na própria certeza de nós continuarmos num caminho que está percorrendo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, como o senhor vê o Brasil nos próximos anos, diante de uma mudança da economia mundial? O Brasil hoje vem sendo alvo, né, de comentários de que será o próximo, que será o grande celeiro de alimentos do mundo. Como o senhor vê? O senhor acha que nós estamos no caminho certo? O que precisaria ser feito para que nós pudéssemos continuar tendo esse desenvolvimento, como a Admicron teve na sua área? Eu acho que é só continuarmos fazendo a lição de casa como está sendo feito hoje. Eu gosto sempre de comparar, e te parabenizo pela pergunta. Se nós olharmos ao longo de 30 anos o que a agricultura brasileira fez em termos de crescimento de produtividade, saltando na década de 70 de 1.550 quilos por hectare, juntando todas as culturas de grão no Brasil, para quase 3.000 quilos na safra atual, que está se encerrando as estatísticas, nós vamos ver que é um feito fantástico, porque não tivemos subsídios, tivemos uma série de dificuldades de planos econômicos, de dificuldade de recursos, de clima atrapalhando, e mesmo assim a abnegação do produtor brasileiro e a fantástica disponibilidade de luminosidade, que isso ninguém nos tira, tem possibilitado esse crescimento fantástico. Eu acredito que nós vamos continuar, como já enfrentamos em tempos passados e recentes, ondulações em termos de resultado e de crescimento, mas sempre numa ascendente. E esse lugar de destaque na agricultura mundial que nós já ocupamos hoje como primeiro produtor de carne e chegando lá já na anunciada primeira colocação de soja, que deve ser o que o senhor referiu há pouco, eu acho que é um caminho sem volta e basta continuarmos fazendo certo o que já estamos fazendo hoje e agregando todas as possibilidades de tecnologia para acelerarmos esse processo. Mas eu sou um otimista de que a grande fornecedora de alimentos do mundo vai ser a pátria brasileira, eu não tenho dúvida disso. Perfeito. O Brasil, há 40, 50 anos atrás, importava 70% dos seus alimentos, né? Ao contrário do que Pero Vaz de Caminha, quando escreveu aquela carta para o rei, né, que chegou aqui, em aqui tudo se plantando dava, isso era uma conversa, né? Perfeito. Estados Unidos, sim, era diferente, nós não. Nós tivemos que ter um desenvolvimento. Desbravar. E nos últimos 50, 40 anos, o Brasil, de 70% que importava dos seus alimentos, hoje é um grande exportador. Isso se dá exatamente a essa tecnologia, a esse trabalho, a esse desenvolvimento. É isso, essa forma que o senhor coloca. Dessa forma, e talvez o Cerrado, que é a última grande fronteira agrícola no mundo, tenha nos dado uma lição preciosa. Se nós olharmos do ponto de vista agronômico, são solos pobres, para não dizer paupérrimos. Tem uma camada muito frágil, um solo desgastado ao longo do tempo, já intemperizado, naturalmente com pouca disponibilidade de nutrientes, mas localizado numa região que tem grande disponibilidade dessa preciosidade, que é a luz solar, que é a base da fotossíntese. O senhor fala da luz, quer dizer, a agricultura pega a luz, transforma em biomassa. Exatamente. Essa biomassa pode ser transformada em proteína animal ou em energia renovável. Ou energia renovável, ou carboidrato, proteína humana, óleo, tudo. Aliás, interessante, você falou do sol, eu falo muito do sol. Foram achados inscrições na China, datadas de 3.000 anos antes de Cristo, onde eles diziam, talvez com outras palavras, a agricultura é a arte de colher o sol. Exatamente. Então, parte do nosso trabalho é esse, ajudarmos a planta para que ela faça melhor esse milagre, que a agricultura o que é? É pegarmos 6 moléculas de gás carbônico, que hoje se fala tanto em retirar o gás carbônico da atmosfera, 6 moléculas de água, e nós vamos produzir glicose e oxigênio. Claro que tem um monte de processos mais complicados, mas
Sinteticamente, a agricultura é pegar a energia do sol, juntar 6 moléculas de água transformar em biomassa e transformar em biomassa. E Esse aí, é o milagre. O que nós aprendemos no Centro-Oeste? Que se nós não dermos para a planta os elementos que ela precisa e que são indispensáveis para uma grande produção, que é o fósforo. Esses são só 3, no Centro-Oeste nós trabalhamos com mais. Hoje são 17 elementos essenciais, sem os quais a planta não completa o seu ciclo produtivo. Nós estamos acostumados, falas bem, tratar com 3, nitrogênio, fósforo e potássio. Perfeito. Mas vem um monte de outros junto. Seu Flávio Haas, um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. A conversa está interessante. Fique aí.